Mas a fé salvífica, fé que não se mistura com outros pensamentos, mas vai direto na palavra. Glória a Deus! Temos a oportunidade ao grupo que estão preparados. O grupo tem a oportunidade para louvar e dizer em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos já. O grupo pode se aproximar para louvar e bendizer o nome do Senhor da glória.
Então, estou referindo, estamos referindo a palavra que Deus, ela nos traz aquilo que necessitamos. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Passei dividido. Vem, irmão. Vamos lá, glória. Vai dar. Passei dividido. Aleluia. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimenta a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O grupo Mulheres de Fé. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. O céu não entra pecado. Fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor.
mente de todas as idades, a Deus tem que sempre louvar. Do céu veio muita saudade, das glórias que além de ver. Graças a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Maravilha. Aí veremos o Senhor rodeado de glória a Deus. Por que veremos? Hoje, Cristo, segundo a Bíblia, está em um local inacessível. Literariamente falando, nenhum ser humano hoje pode ver Cristo. Está em lugar inacessível e vemos Cristo por enigmas, por demonstrações. No caso, Sol. Não se pode fixar os olhos no Sol. Por quê? Porque o Sol é o símbolo da glória de Deus. E a palavra, ela é tão potente e nós somos tão frágeis, fisicamente falando, que não podemos contemplar nenhum símbolo da glória. Vemos e queremos exclusivamente por meio da fé. E quem consegue ficar os olhos no sol? Baralha as vistas. Por qual motivo? Porque nós somos tão frágeis no físico que não conseguimos ver, literariamente falando, nem o símbolo da glória de Deus. Não conseguimos fixar os olhos no sol. Embaralha todas as vistas. E o sol é a glória. Isso lá em 3 de Mateus, a história de Deus, a palavra que os justos resplandecerão como o sol na glória de Deus. Então vamos orar, vamos dar prosseguimento desse trabalho tão lindo, que é a saúde da igreja. É o ministério de cura divina. É o ministério de libertação. Quando você não conhece, você fica restrito. Quando passa a conhecer melhor, você fica o quê? Liberto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos, meu Deus, meu Pai, Senhor, te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que somos dele e também pedindo, Senhor, que a tua boa palavra ela venha, Senhor, cada momento, meu Senhor, na glória, na virtude da tua graça santa e poderosa, ó Deus de amor, e a tua vinha, a tua palavra, cada mente, seja cada momento a mais, Senhor, desenvolvida no poder do teu Espírito Santo, que permanece, ó grande Deus, para sempre, em Cristo Jesus, meu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Nossas Bíblias, pedindo o livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículos 9 e 10. Depois vamos recapitulando a Bíblia sobre o poder da palavra. É lindo a palavra de Deus. É tudo que precisamos. O livro do profeta Daniel, capítulo 12. Glorificado o nome do Senhor agora. Encontraram Daniel,
Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel, a palavra Daniel, toda palavra, irmãos e irmãs, que vinda com El, significa Deus. Sabia? Toda palavra, toda expressão que termina El, significa Deus. Ezequiel, Deus que palestra, Natanael, dado de Deus essa história. Tudo que fica com El significa Deus. Aí o inimigo, para confundir, então ele disse, então, tudo esse que Deus com El, vamos colocar o nome nessa construção de Torre de Babel? Que coisa confundiu, né? Babel. Quer dizer, Babel significa Deus, mas as ações invertidas. Em vez de ser o Deus da verdade, é o Deus da confusão. Compreenderam o que temos que compreenderam? Então, o próprio inimigo ele usa a palavra eu, Deus, para confundir os que são sem discernimento. Aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículos 9 e 10. Encontraram? Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Capítulo 9 e 10, né? E ele respondeu: vai-te, Daniel, porque essas palavras estão cerradas na minha Bíblia, para cerradas e seladas. Na minha Bíblia, porque às vezes tem palavras diferentes, mas expressão diferente, mas a palavra é a mesma. Aí está falando selado, né? É fechado. Outros falam fechado, outros falam selado e outros cerrado. Até o tempo do fim. Analisemos bem. E muitos se purificarão, diz a palavra de Deus, e se embranquecerão, e se serão, né? Serão o quê? Provados. É prova, não é pressão por agir desobediência, é por prova, é outra coisa, é outro sentido, traz outros sentidos. E muitos serão, né, provados e embranquecerão as suas, aqui na minha lista está falando, né, provado e embranquecerão suas vestes. E nenhum dos ímpios, nenhum deles entenderão, mas os sábios entenderão. Entenderão tudo. Diz a palavra. Pode sentar, irmãos. Vamos fazer uma palavra de Deus. Vamos bater palmas. Quando teve a visão, o tempo, descontando do tempo do pecado cometido por Adão, até o nascimento de Cristo, o tempo ia para o meio, ia andando do princípio para o meio. Estão compreendendo? Ou não? Por isso que Daniel disse: olha, essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Exatamente. E foi a declaração, o tempo que Jesus haveria de nascer. Então, desde que, voltar mesmo ao assunto, desde que Adão pecou, até o nascimento de Cristo, o mundo ia andando para o meio. Se nós olharmos o tema, a palavra meio, ela envolve toda a Bíblia centrada em Cristo, em Deus e Deus em Cristo, o Senhor da glória. Por isso que hoje nós temos uma base
uma aproximação do arrebatamento da igreja e temos também uma informação aproximada sobre a chegada da Nova Jerusalém. Por causa da contagem dos tempos do fim, o mesmo sentido aproximado. Então, ele, Senhor da glória, referiu que a palavra estava, o livro estava fechado e a palavra selada. Ou seja, as mentes estavam vedadas referente ao conhecimento da palavra de Deus até o tempo do fim. Desde que Jesus nasceu, aí o tempo começa a andar para o fim, porque quando Adão pecou, passaram-se 2000 anos. Aí veio o quê? Veio o juízo de Deus. Depois, através do dilúvio, então estava caminhando para o fim. Depois do dilúvio, passaram-se mais 2000 anos, aí veio o quê? O início do fim, porque Jesus nasceu. Para quem não descobriu, ele nasceu no ano 4000 depois do pecado de Adão. Porque no sentido numérico, o número 7, ele é o número do quê? É o número da perfeição e o número da plenitude. Plenitude é o benefício dado à igreja através do derramamento do Espírito Santo e mudança de controle de temperamentos, para que todos tenham o mesmo nível relacionado com Cristo, dirigido pelo Espírito Santo. Então, o número 7 é o número da perfeição e o número do todo de Deus, plenitude, riqueza de Deus. E o número 8? É um dos números que mais nós deveríamos destacar. Sabe? O número 8 é o número da supremacia de Deus. O número 8 é o número da futura criação. Por que o número 8 é o número da futura criação? Porque Deus, ele revela o número 7 como plenitude, tudo, todo. Pode ver que mencionando a plenitude, só adora a Deus os humildes. Somente os portadores de plenitude que adoram a Deus. Fruto do Espírito, em Gálatas 5:22. Estão compreendendo? Para ser adoradores, é necessário que sejamos participantes do que? Da plenitude. Porque esta plenitude, ela nos beneficia integralmente com a presença do Espírito Santo em forma de derramamento. Tanto é que o adorador, ele só pode ser adorador se for beneficiado pela plenitude. Porque só existe um tipo de ação que Deus recebe, é você chegar perante Ele adorando. Aí Ele presta toda atenção, mas só assim. Vocês estão compreendendo ou não? Estão? São testemunhos na Escritura, algo na Escritura que dá testemunho. Dá um exemplo que é bem comentado. Uma época, Jesus estava em sua casa à noite. E chegou lá um príncipe, um homem formado, renomado, considerado pela família e a sociedade senador,
graduado e uma pessoa responsável. Ele chegou ao encontro de Cristo. E qual foi a atitude de Cristo? Cristo, porque os irmãos sabem que o pregador, ele precisa transmitir a palavra com segurança, ou não? E para isso ele precisa conhecer a história também do personagem. Você não tem conhecimento da história do personagem, a palavra transmitida muitas vezes é trocada pela razão, pela emoção. Muito barulho, muito grito, mas praticamente nada de entendimento. Então Jesus recebia as pessoas quando ele estava em casa, ele recebia as pessoas sentadas. Por que sentado? Porque Deus só recebe, só apoia adoradores. E ele era uma assimilação de assentar no trono e receber os remidos, os humildes em estado de adoração. Estão compreendendo? Isso é o portador espiritual. Então, Jesus estava sentado, chega aquele homem tão renomado, e agora aproxima de Jesus Cristo adorando. Por que sabemos que ele estava adorando? Por quê? Através da recepção feita por Cristo. Aí Cristo começou a instruí-lo ainda naquilo que ele não sabia, porque ele chegou, Jesus estava sentado ficou, e ele prostrou diante de Cristo. Em ato do quê? Aprendam isso quando nós vamos orar, a gente não ora no Espírito Santo. E quais são as primeiras frases ensinadas por Deus, pela palavra, sobre adorar? As primeiras menções que fazemos de Deus sobre adorar é orar primeiramente, porque agradecendo, edificando, e assim nós temos certeza, porque os salvos eles têm certeza que é salvo agora, devido à definição entre usar Deus e ser usado por Deus. É totalmente o contrário. Aí Nicodemos chegou e prostrou com o rosto em terra. Então ele já pegou perante Cristo em estado de adoração. Louvado é o nome do Senhor agora. Em estado de adoração, aí Jesus foi recepcionado. É diferente do mancebo. E o outro fariseu questão. Olha, o que eu faço para ter a vida eterna? Está em 10 minutos 25. Aí Jesus falou, tu sabe, amar o teu Deus como a dedicação de todas as coisas, amar o teu próximo a ti. Ele, para justificar, ele não chegou perante a Deus em estado de adoração. Ele chegou no estado de grosseria, tratando Jesus como qualquer um. Para justificar, ele perguntou: quem é o meu próximo? Isso é adoração? Ou é leviandade? Ou é isenção do amor? O amor não é leviandade. Analisando esse assunto tão importante da palavra de Deus, o tempo viria que os sábios entenderiam tudo concernente o direito de um sábio, de uma pessoa da época da plenitude de Deus, tem direito de aprender e ser beneficiado pelo poder desta palavra, a palavra do Senhor da glória. Agora, o parcial não entende o que é parcial. Às vezes ele tira um versículo na Bíblia, transmite lá um texto que foi para Israel, transmite
para que, como se fosse para agora, e que essa visão incompleta e a sabedoria, ela nos traz um processo suficiente. Um exemplo, como é que a pessoa testemunha que ela é sábia quando ela é mansa? Está compreendendo? Quando ela possui o temperamento de Cristo, que é manso e humilde de coração. Isto é, sabedoria que alcança a todos. E assim continua a palavra. E os sábios entenderão tudo. Agora, qual é a nossa atitude? Antes da oração vem o quê? A palavra. Na oração está a palavra. Depois da oração está o ministério da palavra. Nós oramos porque o Senhor expressou o modo de orar usando o quê? A palavra. Quando nós estamos nesse tema, o poder da palavra de Deus, então ela nos beneficia de uma maneira toda especial. Só que na época de Daniel, faltava mais ou menos 490 anos para o nascimento de Cristo, e tudo ele realizaria quando ele nascesse, exercesse o seu ministério, e por fim fosse morto, Deus o ressuscitou e depois glorificado. Aí ele inaugurou o ministério da palavra em cada coração. Em cada, devido ao quê? A função da palavra do Antigo Testamento era diferente do Novo. Referente ao Espírito Santo, o Espírito de Deus vinha sobre os profetas, transmitia a notícia, o recado, a comunicação, e depois o Espírito Santo saiu, ou não? Tanto é que somente os profetas tinham essa incumbência de atender o povo na parte profética, porque o povo não tinha o benefício de sabedoria, porque a palavra estava selada e o ministério era dirigido a profetas e alguns reis e sacerdotes. E o restante do povo ficavam na espera. Enquanto não fosse transmitida a palavra, o povo seria beneficiado ou seria repreendido. Mas tudo isso, a visão revela o quê? Revelar o quê? Revelar a vida de Cristo, como já disse, a obra completa de Cristo Jesus, que para a honra e glória do nome de Cristo. E enquanto ele não realizasse a sua obra, então a plenitude de Deus não seria inaugurada mediante a presença permanente do Espírito Santo. Vamos analisar, irmão, abra a Bíblia para nós aí, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. Glorificado és o nome do Senhor na glória. Isso é importante, essa comparação do livro de Daniel com o livro do Apocalipse. Porque em Daniel está escrito para fechar o livro, selar a visão, até o tempo do fim. Apocalipse 22, versículo 10. E disse-lhe: não serve estas palavras da profecia deste livro, porque nosso está o tempo. Isso. Aí já estava o tempo bem disponível para que os que recebessem a palavra já fosse cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Os irmãos sabem que a nossa preparação, os irmãos, chegará um tempo que nós iremos fazer julgamento, ou não? Iremos? Quem já leu? Nós iremos fazer julgamento, julgando o mundo e julgando também os anjos de pecado. Mas como
como poderá fazer julgamento se não tivermos conhecimento de causas? Por isso que veio a palavra nos liberando, dando-nos sabedoria vinda de Deus suficiente para que possamos definir o sentido até mesmo, não agora, porque agora nós não somos juízes, nós somos o quê? Nós estamos postos como juízes, nós estamos postos como observadores. Tiago 4, 11, 12. Se tu vives julgando o teu irmão, condenando o teu irmão, tu já não é observador da lei, mas juiz. Por isso que não é ordenado alguém usar juízo apressado. Porém, o que o irmão meu é que o selo foi tirado, foi desatado, tirado, desvendado, no sentido do que? De sabedoria. Tanto que o que nós precisamos para que vivamos melhor é sabedoria. Você já ouviu alguém dizer que não existe pecadinho e pecadão, todos são iguais? E é uma verdadeira mentira. É uma verdadeira mentira. Irmãos, pecado de soberba está em terceira instância. Ele não está em primeira instância. Como é que todo pecado é igual? Isso é uma distorcer a Bíblia, distorce para a sua própria perdição. Pedro 3, 16, 18 na sequência. Então, para que você sabe, por isso que ele está falando, os sábios entenderão tudo, porque não cegues, ou seja, não despreze as profecias desse livro, não é só do livro do Apocalipse, mas as profecias de toda a Bíblia, porque não devemos desprezá-los. Porque se desprezarmos, se tornamos, como eu já disse, levianos. Agora pergunto no sentido que a Bíblia ensina, na sabedoria da Bíblia, todo pecado é igual? É? Não, segundo a Bíblia não. Qual o pecado, o tipo do pecado que derrubou o anjo lá no céu? Querubim. Foi o primeiro pecado? O segundo pecado? Não. Nem o primeiro, nem o segundo. O que derrubou o querubim foi o pecado de... Ajuda aí. Quando entra a inveja alimentada, aí está o pecado da soberba. Se inveja alimentada. E no julgamento que iremos fazer, nós teremos que aplicar justamente esse conceito. Por quê? Porque você teve uma inveja, mais uma inveja o quê? Alimentada. E não se retrocedeu em arrependimento. Primeiro pensa, depois repensa, depois realiza em terceira instância. Não é, aprendam isso na Bíblia, a palavra de Deus. Sabia disso? Então vamos avaliar todas essas questões. Esse trabalho é tão importante que os sábios saberão. Dê uma olhada aí, irmão, em 1 Pedro, João. 1 João 2, versículos 15 e 16. Vamos analisar o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então não devemos ser irônicos, porque o erro, a menos que a pessoa se corrija, o erro se torna pecado de iniquidade. Um erro incorrigível. Todo pecado é igual. Não tem pecado pequeno nem pecado grande. Não existe isso. Todo pecado, ele começa pequeno. É uma raizinha que brota, que aparece. E por mim, na sabedoria, você vai cortando aquela raizinha pequena.
Está no livro de Hebreus 12, 15, 14 e 15. Pode ler. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que ama o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Compreenderam bem? O mundo, o pecado que derrubou Adão e levou o mundo nesse caos que está a cada momento ficando pior. Como se chama esse pecado? Ou aquele pecado? É bom que aprendamos. Soberba na vida é o pecado consumado. Você pega e continua pecando. A palavra foi consumada. Então, como o irmão leu, não ameis o mundo nem o que no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Porque o que há no mundo é o quê? E o que mais? Concupiscência dos olhos. Até aí, a pessoa pode retroceder, se arrepender e por fim ser restaurada. E depois soberba na vida. E vendo a mulher que aquela árvore ou aquele fruto era suficiente para dar entendimento, concupiscência dos. É bom que saibamos, porque doutrina não é um costume que pode ser mudado. Doutrina ela é universal, é mundial, e a doutrina ela é conectada com o ministério dos anjos nos céus, ministério dos profetas e dos apóstolos, que chegou até nós. Por isso, quando a pergunta é necessário que as pessoas, se tiver possibilidade, claro, responda no mesmo padrão. Então, a mulher viu que o fruto era importante para dar entendimento. Supostamente, o contrário. Que tipo de pecado ela cometeu? Quando ela prendeu com os olhos, ela cometeu qual pecado? Pecado de concupiscência. Concupiscência é desejo. Ela foi despertou o desejo da carne através do que? De fixar os olhos. Porém, até então, se ela se arrependesse, até mesmo na segunda instância, que foi a concupiscência do desejo promovido pela carne, então o pecado não originaria. Ele seria cortado. Mas, depois que ela estava cometida por essas duas infrações, que ela fez? Ela orou a Deus para comer o fruto proibido? Ela pediu a orientação a Deus? Ela perdeu todo o temor, quer dizer, que caiu o pecado sobre Adão, porque ela não orou e tomou uma decisão indicada pela primeira sessão espírita que houve no mundo, na Bíblia. A primeira não, a segunda, porque a primeira foi quando o querubim foi induzido, a primeira sessão espírita. E a segunda foi a mesma que levou a Adão a cair no pecado, que como se chama aquele pecado? Soberba da vida. Quando, irmão, alguém que não é bíblico, não é lícito, é proibido, não, vai criticar o irmão, falar mal do irmão e orar a Deus? Mas fala, às vezes, porque ele está cometido por qual tipo de pecado? Soberba. Está compreendendo? Quando a pessoa não usa a pregação, tirando a pregação de dentro do texto, que ela usa
jogar ideias dentro do texto. Que tipo de pregação ele está fazendo? Pecado de soberba. Pregação, toda pregação, você não pode jogar dentro do texto. Isso que se chama no original é a pregação exegética, é sabedoria. A pregação exegética é a pregação que você vai ministrar, tirando daqui e distribuindo. E a exegese é aquela pregação que você mistura a palavra com o seu achismo. Quem crê que vai ser assim? Diga amém. Não pode dizer não, exemplo. Além do quê? Isso é exegese. Está compreendendo? Exatamente, mas é simplicidade, não é por maldade. Então, porque a palavra, ela só pode ser só nos capacita para nos tirar do juízo final, não ser julgado lá, se nós usarmos a palavra original tirada do texto e distribuindo. Mas se nós colocar palavras minhas, por exemplo, todo pecado é igual, é a exegese, é a maneira de cometer adultério ministerial. Ela não tirou a palavra do texto para distribuir. Por que eu pedi para o irmão ler? João de João mesmo, 2, 16, 17, para eu não colocar a minha exegese, a minha contradição sobre a palavra. Então, tira da palavra. Agora, quando você não tira da palavra, você coloca a exegese, é o contrário da verdade, e diz: todo pecado é igual. Então, eu tirei de mim mesmo e coloquei a palavra onde não existe. Compreender o que é importante é indispensável a ser sábio e entender. Já tivemos um comentário: Jesus falou que orai para que as vossas vindas não aconteçam nos invernos e no sábado. Ele falou isso? Ele disse isso? Ou é uma exegese? Ele falou ou não falou? E quando diz que ele falou, compreendeu o perigo? Ele disse, falou? Abre a sua Bíblia, irmão, Mateus 24, 20. Vê se Jesus falou essas palavras, onde a pessoa usa o texto invertido. A Bíblia invertida está ligada ao processo da feitiçaria. Porque quando o diabo chegou quando Jesus foi no deserto, o que ele usou para tentar Jesus? A Bíblia invertida. Então, Mateus 24, 20. Mateus 24, 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande cristão, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. É a instrução que Jesus estava dando sobre a primeira grande tribulação atribuída aos judeus. Agora, quando a pessoa prega, olha, ela inverteu fuga com vida. Aí está falando de vida ou de fuga? Fuga é vida. Então, analise bem, fuga é para fugir. Se o exército é uma profecia que já se cumpriu no ano 70, esse versículo aí cumpriu-se, para quem não sabe, quem conhece a história, no ano 70, cumpriu-se a profecia sobre essa expressão de Cristo, que o exército romano atacasse Israel no inverno, eles fugiriam do gelo da guerra, poderiam fugir da invasão dos inimigos, mas morreriam no gelo. Se o exército romano atacasse Israel, ele já estava na profecia de Cristo e agora está na história realizada e cumprida.
Todos que procuram conhecer a raiz da história sabem que se eles cercassem Israel no sábado, o Israel, segundo a lei, sexta-feira, 6 horas da tarde, os portões são fechados. E só abrirão sábado depois das 6 horas. É uma noite e um dia conjugados sobre a guarda do sábado. Vocês compreenderam? Compreenderam ou não? É trazer o texto e distribuir ou colocar no texto coisa que não existe. Por isso que Jesus disse assim: se nós não nos recuperar do erro, se tornaremos participantes de loucura. E os loucos ficaram ou ficarão de fora. Paulo exortava extremamente a Timóteo e seus companheiros a não desprezar as profecias. Não desprezar, porque só pode testificar que o amor de Deus em nós, quando nós não usamos, como eu já disse, de leviandade. Está compreendendo? Dê uma olhada para nós aí, Timóteo, no livro de Tiago. Tiago 3:13. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Então, é a Escritura que nos faz sábio e é a prática que nos faz santo. Compreenderam que da exegese, a loucura, você colocar coisa no texto de si mesmo é uma ideia, onde não tem, e a palavra correta é justamente você exercer o texto e distribuir o que está no texto. Isso. Quem dentre vós é sábio em pedido, ofre pelo contrário as suas obras de mansidão e de sabedoria. Mas se tem trabalho de velho sentimento paixoso em vosso coração, não vos nem lutais contra a verdade. Essa não é a sabedoria espiritual, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria... Só um momento. Analise o versículo 17, eu vou ir a ler. Mas a sabedoria que é do alto vem, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quantas qualidades? Só no versículo. Compreenderam? O que é parcial, é isso que eles estão referindo. Tira, coloca no texto, coisa que não está no texto. E a sabedoria que vem do alto, pura, ela tanto é pura na mente, quanto no respeito à natureza relacionado à administração da palavra de Deus. Então, nesse versículo, existem quantas qualidades extraídas pela sabedoria. Versículo 13, a palavra diz: quem é sábio e entendido, mostre o seu contrato em espírito de mansidão. Não é isso? O que é mansidão? É tolice? É falta de prudência? O que é mansidão? Mansidão, irmãos, ela é apoiada no fruto do Espírito da benignidade ligada à bondade. Isso que significa mansidão. É a maneira da pessoa transmitir a outra pessoa confiança. Mesmo que ela esteja em outra mão, mas ela vai direcionar alguém que tenha mansidão. Porque ninguém consegue ser manso, de acordo com a palavra de Deus, se ela não for benigna. Ou seja, a benignidade é a conservação da bondade. Exatamente. Entendeu? Agora, Tiago, doutrinado da igreja, ele era um dirigente da igreja primitiva, e ele foi
comissionado por Deus para ser um verdadeiro doutrinador. Então ele diz, mas se tem amarga inveja, tem também natureza faccionista ou facção. O que é facção? Facção se refere a 2, 3 pessoas, infelizmente tem acontecido 2, 3 ou 4 irmãos, ou mais de 8 irmãos reunidos para falar mal do outro. Então nós estamos nesse planeta do meio. Daqui para o trono é 7 glórias, mas até o lago de fogo são 7 abismos. E esse planeta do meio, aonde a pessoa pode ser beneficiada. Por isso que Jesus disse, a história de Nicodemos, capítulo 3 da sua escritura, da sua palavra, ele disse que ninguém, o homem não pode receber coisa alguma de boa se do céu não lhe for. Agora, quando a pessoa ela despreza a sabedoria, ela, biblicamente falando, ela deixa de ser amada por Deus e passa a ser aborrecida. Vocês já leram no capítulo 8 de Provérbios, verso 17, que diz a palavra: eu amo os que e os que. Mas a palavra madrugada é uma palavra metafórica, que qual todo o tempo. Para referir o tempo e oportunidade não ser desperdiçado. Mas quando você vai prosseguir na leitura do texto, a palavra está falando: buscar Deus em que sentido? No versículo 27, classifica: antes que tudo fosse revelado, antes que o mundo fosse criado, eu já estava contigo e era a sua aluna. Sabedoria, está no substantivo feminino, para que não desprezeis. Agora, quando nós faltamos sabedoria, o que acontece? Entra exegese, eu vou falar essa palavra várias vezes. Você tira de si mesmo e coloca as suas ideias. Dê uma olhada em 1 Pedro 4:11. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. Aleluia! O ensinamento é o efeito da cura divina. Sem sabedoria, ninguém conseguirá viver a sã doutrina. Estão compreendendo? Isso. Indagando que. Não, é 4, versículo. Aí está no 4, verso 11. Se alguém falar, pode segundo a palavra de Deus, e se alguém ministrar a Cristo segundo o poder de Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. A quem pertence a glória? Amém. Se alguém falar, vale segundo o quê? A palavra. Se alguém administrar, administre com o poder como recebeu de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado. Você já viu as pessoas que falam? Você pode ir, não é pecado, só se a pessoa vai destacar o que faz, ela está fazendo para a glória dela, e não para a glória de Deus. Eu vou no monte, eu oro no monte, pode ir no monte orar, mas se começar a destacar até para humilhar alguém, essa está criando uma glória para si e não para Deus. Vá e faça tudo para a glória de Deus, de acordo com o efeito que nos traz a palavra para a glória de Deus. É perigoso demais essa linguagem do Novo Testamento. Eu vou fazer para receber. Eu fiz e recebi. Então a glória não é de Deus, é sua. Entendeu o perigo que vem ocorrendo na distorção da sã doutrina?
Dê uma olhada aí no livro, ainda não tem nós vamos praticamente terminando, mas é importante o ensinamento porque ele transmite saúde para o mais necessário do nosso corpo físico, é a mente. Saúde da mente, ela joga regeneração para os nervos, também para o corpo. No capítulo 10, verso 32. 1 Coríntios. Louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória. Versículo 32, 31 e 32. Por isso, quando você começa a examinar as Escrituras, a própria Bíblia ensina que nós estamos em estado, em fase de crescimento. Entra na igreja crescendo, está crescendo. Já ouviu falar? Você não pode sair daqui porque você entrou. É loucura. Você entra crescendo, sai crescendo, como verdadeiro adorador. 10, 30 e 32, primeiro principal dos Coríntios. Isso. Esse eu com graça participo, porque 31 e 32. portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem aos judeus. Que comais, que bebais, que dizimais, que ofertais, que passais o dia, que irá para o monte, fazeis tudo para a glória de Deus. Não, Senhor dizendo isso, ó. A glória é sua. A gente ouve isso. Por isso que a palavra ela é suficiente para a disciplina. Eu estava até comentando com uma responsabilidade que as pessoas se apegam a 10%. Só que o ministério da graça não leva a pessoa a se apegar a 10%. O centro vai além, porque ele faz tudo para a glória de Deus. Vai além dos 10%. É quando João Batista instruía as pessoas e perguntava a ele, nós o preparamos, eles falaram, olha, quem tiver 2 túnicas, distribua para com aqueles que têm falta. Quem tiver alimentos, faz o mesmo. Então, João Batista já não foi dos 10%, ele foi aonde? 50%. Porque ele queria 50%, porque ele estava instruindo o povo para a glória de Deus. Fazer o que necessita. Está compreendendo? Glória a Deus, aleluia! Agora, quando falta sabedoria, entra o quê? Supremo. Uma vez pensado, uma vez repensado, e a terceira vez realizado. Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Vamos analisar o efeito da sã doutrina. Aqui no capítulo 6 de Tiago. Tiago, capítulo 6, versículos 3 e 4. A epístola de Paulo a Timóteo, vamos dizer, não é Tiago? Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3, 4. Vejam bem, porque a Bíblia é a palavra de Deus e o Espírito Santo ele atua em nós com as qualidades suficientes para que nós sirvamos a Deus em ato de invocação. Vai além de ser usado pelos dons, além, muito além. Os dons são emprestados, mas os frutos são eternos. Futuramente Deus recolherá os dons